E também, Vanessa, não sei se você concorda, mas esse teu raciocínio em relação ao artigo 8º, de que a desconfiança de uma eventual inconstitucionalidade ela pode ser maior, não sei se você Uhum. concorda que isso, de alguma forma, tem relação com aquilo que a gente falou na quinta-feira, que é a possibilidade de você ter situações em que a calamidade pública vai vigorar durante períodos diferentes dos estados e municípios. Né? Foi aquela Uhum. discussão que a gente teve na quinta-feira. Uhum. Então, isso, de É. alguma forma, vai aumentar a argumentação de que a União Federal não tinha legitimidade para estabelecer uma condição tão específica, uma regra tão específica, sem vislumbrar as diferenças que existem entre estados e municípios que podem ter situações de calamidade pública diferentes. Né? Sim, Então, acho que sim. o artigo 8º, esse componente vai ser mais um problema para se defender a validade desse artigo 8º como uma verdadeira norma geral. É, Mas é. eu queria passar, Vanice, né? Acho que é mais um problema. Eu Uhum. queria passar agora, então, para até uma pergunta, já uma coisa formulada antes da live, a pergunta sobre a Lei Complementar 173, nós temos o Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, e alude várias vezes a adesão. Ele fala em adesão. O Uhum. artigo 2º, parágrafo 1º, fala da cláusula de exigência de renúncia a demandas, que a gente comentou na quinta-feira, que é uma grande polêmica, já tem a DIN sobre Isso. isso, né? A necessidade de Uhum. Estado e município renunciarem. Uhum. É, Será que nesse tema do artigo 21 e do artigo 65 da LRF, que foram alterados pela Lei Complementar 173, Uhum. será que essa adesão dos estados e municípios pode ser colocada como uma condição também? Como é que você vê essa questão? Uhum. Essa foi uma Não, pergunta que foi formulada isso. antes, né, da live. Isso. O pessoal mandou lá suas perguntinhas. Eu acho que não. Veja que o artigo 7º e o artigo 8º da Lei Complementar 173 dispõe sobre outra coisa. Uhum, Não é integrar-se ao programa de enfrentamento ao coronavírus. Eles estão reformulando dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal e criando uma regra temporária. O 7º reformulando a LRF e o 8º criando uma regra temporária. Isso não está sujeito a nenhuma providência de adesão e, portanto, tem eficácia imediata. Né? Então, acho que não existe essa providência, não. Acho que já está valendo. Acho que a ideia de adesão é para o programa de enfrentamento e para receber os benefícios financeiros decorrentes dele. uhum, perfeito. Agora, a Lei Complementar 173 tocou e mudou a redação do artigo 21 da LRF, que Uhum. é um dispositivo que fala em nulidade da despesa com o pessoal, e o parágrafo único, o antigo parágrafo único do artigo 21, trazia Uhum. aquela regra dos 180 dias, a nulidade de despesa com o pessoal que for expedido nos 180 dias anteriores ao fim da vigência do mandato do titular de poder, que é o chamado período suspeito, como a Uhum. gente dá notícia. E aí o 21 foi totalmente reformulado, né? O parágrafo Uhum. único sumiu, foram acrescentados outros parágrafos. Você poderia dar para a gente aí um panorama dessa mudança significativa no artigo 21 e como que ele impacta futuros regras de aumento de pessoal, até porque, como você já colocou, essa regra está no campo das modificações permanentes da Lei Uhum. Complementar 173. Então, vão valer não só para agora, mas para o futuro. Uhum. Poderia dar um panorama para a gente aí? Claro, claro. Assim, só relembrando, né, o artigo 21 é um artigo que estabelece nulidades de pleno direito de atos que se relacionem a gasto de pessoal. Né? O primeiro inciso era os gastos que não observassem as regras do artigo 16 e 17, cuja aplicação agora está suspensa por força da própria Lei Complementar 173. Né? E aí o segundo inciso do 21 é o que alude ao período suspeito, que é um período no qual a gente está em vias de ingressar. Né? E aí, quer dizer, o que acontece? Qual era o espírito dessa regra do inciso 2 do artigo 21? O espírito era evitar que o gestor, o interessado no processo eleitoral, né, ou porque
apoia alguém, né? O interessado no processo eleitoral usasse o incremento do gasto com o pessoal como medida para interferir no processo, né? Então, essa é uma cláusula comum. Na lei eleitoral, nós temos regras desse tipo. Olha, não pode admitir pessoal, não pode, enfim, não pode usar a gestão de pessoal, para o bem ou para o mal, como instrumento para interferir no processo eleitoral, né? Muito bem. Então, essa era a ideia. Aí a lei foi e originalmente disse, olha, não pode aumentar a despesa de pessoal nos 180 dias anteriores ao término de mandato, né? Aí começou a vir a criatividade, né? Não pode nos 180 dias, né? Então posso aprovar uma lei agora, né? Agora não, porque não estaríamos nos 180 dias, mas posso aprovar uma lei em agosto, dando um aumento para uma determinada categoria com eficácia financeira a partir de 1º de janeiro do ano subsequente, né? Nós tivemos isso não é um exemplo, como diria nosso colega Eduardo Gouveia, né? Isso não é uma hipótese de viveiro, ele gostava de usar essa expressão, né? Isso não é uma hipótese de viveiro, isso aconteceu aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, à época que eu assumi a Secretaria de Estado de Administração e Reestruturação, tinha uma meia dúzia de leis aprovadas no período suspeito, todas dizendo que tem eficácia a partir de 1º de janeiro do ano subsequente, então tá bem, tá bacana, não violou o artigo 21. Né? Enfim, aí começou o exercício de criatividade. Então, o que o artigo 7º pretendeu fazer neste tema? Só, vamos acabar com esse negócio da criatividade. E aí ele foi e explicitou as coisas que efetivamente o dispositivo pretendia impedir, né? Nem sei se precisava, porque isso era uma questão de lógica, né? A lógica era que o gestor não poderia voluntariamente dar causa ao aumento de gasto com o pessoal para gerar um efeito benéfico para si ou seu candidato apoiado, ou um efeito maléfico para quem vem. Vou arrebentar o cara que, perdi a eleição, vou arrebentar quem vem, né? O objetivo, portanto, era coibir a ação voluntária destinada a comprometer o resultado eleitoral via gasto de pessoal. Aí o artigo 7º foi e explicitou outros comportamentos que estavam vedados. Disse, olha, você não pode gerar aumento de despesa de pessoal para o exercício subsequente, para o mandato subsequente, porque, né, não é esta a ideia, né? Também foi e explicitou, que talvez não precisasse explicitar, diz, olha, isso também vale para os outros poderes, né? O chefe do Poder Executivo não pode, mas também o chefe do Judiciário, também todos aqueles que têm autonomia financeira e iniciativa para estas coisas, né? Explicitou que isto também se aplica a quem está pretendendo a recondução, quem quer a reeleição. Olha, também não pode. Não pode dizer, não, eu vou ser reeleito, quem vai segurar a onda sou eu mesmo. Não, isso também não pode, né? Então, este foi a inovação principal do artigo 7º, clarificar situações que estavam compreendidas nessa vedação aí original do período suspeito. Mas aí tem um elemento, e também já estou aqui me referindo a uma pergunta que me veio antes da nossa live, né? Mas isso é um critério objetivo? É assim 180 dias? Este é um critério objetivo. A lei adotou um parâmetro objetivo, como a lei eleitoral faz para uma série de coisas, né? E tem que ser isso mesmo, né? Não dá para ser diferente. Então, é um critério objetivo. Não pode a partir deste momento, 180 dias antes do término do mandato. Ainda temos a incógnita aí do negócio da eleição, né, meu caro? Quando vai ser e tal, se o mandato vai terminar mesmo 31 de dezembro, né? Tudo indica que sim, o ministro Barroso disse que sim, né? Mas vamos ver, temos essa incógnita. Mas o dado é um dado objetivo, 180 dias antes, né? Aí me perguntaram, no tempo que eu era secretário de Estado, Gustavo, a gente cunhou uma expressão que foi quando começou a história de dar aumento em parcelas, né? Vou dar aumento para os policiais em 10 vezes sem juros, né? Aí a gente brincava e dizia, era a lei Casas Bahia, né? Vai dar um aumento em 10 parcelas, sem juros, sem acréscimo. Teve caso de aumento em outros lugares de 24 vezes. Alguns casos, já não é mais nem Casas Bahia, sei lá o que é, né? Aí é de mãe para filho, praticamente. Né?
Mas, enfim, aí me perguntaram, Vanice, e se a gente tiver uma lei Casas Bahia, né? Uma lei que autorizou aumentos parcelados, aprovada, sei lá, em março deste ano. Março de 2020, aprovamos uma lei para pagar em 10 vezes sem juros, sem acréscimo. Né? Ela está alcançada pelo artigo 7º? A meu ver, não. Né? Vou explicitar o que é estar alcançada. Estar alcançada pelo artigo 7º seria dizer que ela é nula de pleno direito, porque o artigo 7º conferiu nova redação ao 21 para dizer que determinadas condutas geram nulidade de pleno direito. Então, a Lei Casas Bahia, aprovada em março, ela está alcançada, ela está nulificada, ela está viciada, né, por conta dessa alteração aí trazida pela Lei Complementar 173? A meu sentir, não. Né? Porque, primeiro, o critério é objetivo e é temporal. Lamento, mas é esse. Né? Ainda mais para combinar nulidade. Né? Nulidade é uma coisa muito séria, não pode ser uma coisa assim, melíflua, solta. Né? Então, o critério é objetivo. E se você for pensar na lógica da lei, que a lógica da lei era impedir a ação voluntária, etc., etc., quer dizer, esta conduta não estava vedada, não estava formalmente vedada. Então, você nem poderia dizer, o gestor, quando aprovou a Lei Casas Bahia em março, que ele... Não, ele estava fazendo aquilo que lhe era legítimo fazer. Né? Então, acho que essas leis Casa Bahia não estão comprometidas pelo artigo 7º, não. E aí é importante, sempre é importante, né? Já referi isso em contratações, numa série de outras coisas, né? Mas sempre vai ser importante a gente distinguir bem isto. Né? Então, o órgão de pessoal tem que ter muita clareza. Né? Essa é a verba tal, né? A verba crédito tal, decorrente da lei tal, né, para você poder facilmente identificar. Não, essas normas não são nulas de pleno direito porque elas decorrem de período anterior ao período suspeito. Né? Então, assim, acho que as principais alterações do 7º foram essas. Perfeito. E lembrando que você falou, essas foram alterações permanentes que valem para a LRF daqui para frente. Quer dizer, não tem nada a ver, não tem relação direta com o período da pandemia. Praticamente aproveitaram, né, Vanessa? Aproveitaram uma lei complementar, porque a LRF, sendo lei complementar, tem que ter lei complementar para modificar, não é todo dia que você consegue aprovar uma lei complementar, a questão do quórum. E aí existem vários dispositivos da LRF que demandam aperfeiçoamento, e como esse dispositivo tratava diretamente da matéria de despesa com o pessoal, aproveitou-se para fazer essa alteração no 21. E existem outras, em exame no Congresso Nacional, outras mudanças para cômputo de despesa com o pessoal, que é sempre um tema muito polêmico. Né? Mas antes de passar a próxima pergunta, Vanessa, queria agradecer, porque estamos aí com 235 pessoas assistindo, realmente... veja o tamanho do seu prestígio, Vanessa. É o tema, meu cara, é o tema. Sou menos eu e mais o tema. E muito